Fala pessoal, aqui é o professor Igor e agora vamos resolver uma questão da 6 Gran Rio do ano de 2018 para técnico júnior da Transpetro, inspeção de equipamentos e instalações. Então, uma questão de circuito CC. Ele fala o seguinte: uma fonte de tensão contínua alimenta um circuito composto por resistores, como mostra a figura. Então, você olha aqui o seu circuito. A primeira coisa que a gente percebe, a gente tem uma fonte, a gente tem resistores. Perfeito. É corrente contínua, né? A gente não teve aqui uma colocação de um referencial, né? Que é o nosso terra, geralmente, que a gente considera 0 volts. Então, perceba que eu posso escolher qualquer um desses pontos. É muito comum a gente tentar procurar a polaridade negativa ali das fontes, né? A gente está acostumado com isso, mas na verdade não muda nada. O ponto que você vai escolher, o nó que você vai escolher como referência. Eu vou escolher esse nó aqui como o terra, então seria 0 volts aqui, tá? Feito isso, o que eu preciso analisar? Bem, existe alguma simplificação que eu preciso fazer? Bem, primeiro, antes de tudo, o que ele quer, né? Ele quer a tensão V sobre o resistor de 18 ohms. A gente só tem um resistor de 18 ohms aqui, então ele quer a tensão sobre esse resistor. Ele quer a diferença de potencial. Para descobrir essa diferença de potencial aqui, talvez seja interessante eu descobrir essa corrente que passa, e aí eu consigo calcular 18 vezes a corrente que passa, né? Ou se eu descobrir a tensão desse ponto para esse ponto, eu sei que 24 mais essa tensão aqui, ó, vou deixar em laranja aqui, ó, considerando essa polaridade, mais ou menos o V, eu sei o quê? Que se eu souber essa tensão aqui, ó, que eu deixar agora em azul, se souber a tensão desse nó aqui, por exemplo, Vx, tá? O que eu sei? Eu sei que Vx ele vai ser igual a V mais 24. Então, se eu descobrir o meu Vx, que seria a tensão nesse nó, eu já tenho o meu 24 e descubro a tensão V, tá? Então, eu poderia só deixar aqui discriminado, ó, que o meu V ele poderia ser escrito como Vx menos 24. Por que eu estou fazendo isso? Porque se a gente for resolver, por exemplo, por uma lei de Kirchhoff dos nós, eu vou equacionar os nós. E qual o nó que é interessante eu descobrir? É esse, tá? Então, agora eu vou olhar as simplificações. Bem, eu tenho simplificações aqui. Eu tenho um paralelo de um resistor de 60 com um resistor de 40. Então, eu posso simplificar esse circuito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até copiar, vou apagar isso aqui. Vou apagar tudo não, volta. Deixa eu só apagar o que eu escrevi. Eu vou copiar esse circuito para a gente poder tá manipulando ele. Vamos simplificar ele aqui, ó. Vou aumentar ele aqui, tá? Isso aqui que eu falei para vocês, eu vou deixar aqui embaixo. E esse circuito aqui a gente vai editar. Primeira coisa que a gente pode fazer, tá? Fazer o paralelo, né? Fazer o paralelo desse resistor aqui com esses resistores aqui. Então, aqui eu tenho 60 em paralelo com 40. Como é que eu faço essa conta? Bem, 60 em paralelo com 40 é 60 vezes 40 sobre 60 mais 40. Vou simplificar, vai dar 24. Lembrando que um paralelo entre dois resistores, né, que seria 60 e 40, o resultado é sempre menor do que ambos. Então, é uma forma já de você conferir. Se você encontrasse aqui 240, você sabe que está errado. Porque 240 não é menor que 60 e menor que 40, tá? Tem que ser menor que ambos. Então, agora eu vou substituir esse meu paralelo aqui por um resistor de 24. Vou deixar aqui em verde. Então, aqui eu teria um resistor de 24 ohms. E agora eu posso juntar 96 com 24. Vai dar quanto? 120. Então, vou apagar agora aqui e vou substituir por um resistor aqui de 120. Vou deixar aqui em laranja agora. 120. Perfeito. No ramo de baixo, o que a gente tem? A gente tem 80 mais 60 mais 40. 80 mais 60, 140. 140 mais 40 dá 180. Então, eu vou substituir tudo isso aqui por um resistor de 180. Então, vou deixar em azul agora, claro. 180. Perfeito? Então, eu já simplifiquei. Perceba que para essas simplificações eu não preciso nem ainda ter minha referência. Agora que eu vou até colocar aqui minha referência. Pronto. Feito isso, o que eu posso fazer? Bem, você poderia perceber que esse resistor de 180 está em paralelo com esse resistor de 120. Tá? Mas tem gente que às vezes vai ter dificuldade porque justamente tem esse ramo no meio. Mas perceba que eu poderia redesenhar e botar o resistor de 180 aqui em cima. Mas caso você não perceba, o que você faria? Você só tem um nó de interesse, gente. Foi aquilo que eu comentei lá no início. Eu vou deixar até em verde aqui, ó. Você só tem esse nó aqui, ó, que é o Vx, né, que a gente tinha chamado. Você não pode equacionar esse nó?
Como é que eu vou equacionar esse nó? Lei de Kirchhoff para os nós. Tá? Vamos fazer ele para vocês verem. Mostrando aqui que não tem apenas uma maneira de resolver, tá? Então, você teria Vx menos 0 dividido por 120. Como é que o professor Igor resolve tensão dos nós? Lei de Kirchhoff para os nós. Eu considero sempre as correntes saindo do nó. E eu sei que o somatório das correntes que saem é igual a zero. Você pode adotar outra referência. Eu, professor Igor, sempre adoto assim, porque é é meu protocolo de execução de exercício. Então, qual é a corrente que está saindo? Bem, a corrente que está saindo para cima é a tensão nesse nó menos a tensão nesse nó, que nesse caso é 0 volts, então é Vx menos 0 dividido por 120, é a corrente que sai aqui. Então, essa é a corrente. Qual é a corrente que sai para baixo? Seria Vx menos a tensão aqui, que é 0, dividido por 180. Então, eu vou botar aqui, ó, mais Vx menos 0 dividido por 180, mais a corrente aqui agora está indo para a direita. Bem, a tensão aqui, menos a tensão nesse ponto, dividido por 18. A tensão nesse ponto é 24, porque esse ponto aqui é 0. Então, realmente, essa tensão aqui é 24. Então, é Vx menos 24 dividido por 18. Então, aqui eu vou escrever Vx menos 24 dividido por 18 igual a 0. Bem, agora só tem uma equação e uma incógnita, né? Você vai fazer aqui o MMC e vai resolver o problema, tá? Não vou continuar resolvendo assim, mas seria uma maneira. Outra maneira, você perceber que esses resistores aqui estão em paralelo, 120 e 180. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o paralelo de 120 com 180. Como é que eu calculo esse paralelo? É produto sobre a soma. A soma vai dar 300. Vou cortar os zeros. 3 vou dividir por 18, que vai dar 6. 6 vezes 12, 72. Realmente, 72 é menor do que 120, menor que 180, ok, faz sentido. Então, eu vou substituir agora aquele meu resistor. Vou botar aqui de laranja. Vou substituir ele por um resistor de 72. Perfeito? Agora, como você poderia fazer? Você poderia fazer a mesma equação nodal, que seria Vx menos 24 dividido por 18, mais Vx menos 0 dividido por 72. Isso aqui igual a zero. O MMC aqui vai dar 72, né? Então, 72 dividido por 18 dá 4, 72 dividido por 72 dá 1. Então, ficaria 4Vx menos 96 mais Vx igual a zero. Então, aqui eu encontraria 5Vx igual a 96. Então, meu Vx seria 96 dividido por 5. Aqui, quando geralmente é 5, o que eu faço? Eu multiplico por 2 em cima e embaixo. Então, aqui vai ficar 192 dividido por 10. Então, meu Vx aqui vai ser igual a 19,2. Perfeito? E ele quer a tensão sobre o resistor de 18. Então, a tensão sobre o resistor de 18 vai ser o quê? Vai ser isso aqui que a gente falou. Vai ser Vx 19,2 menos 24. Tá? Isso aqui vai dar aqui daria menos 4,8, porque tudo depende do sentido que eu adotei, né? Eu tinha adotado um sentido eu tinha adotado isso aqui, ó, que a corrente estaria vindo assim, né? Só que, na verdade, a gente descobriu que esse potencial aqui é menor, é 19,2. Então, na verdade, a corrente está indo para lá. Isso não muda nada, ele quer a tensão V sobre o resistor, é, na verdade, a diferença de potencial entre os ramos, né? Então, seria 4,8 letra D, tá? Agora, uma outra observação aqui. Vou apagar isso aqui, que vocês já entenderam. Uma outra observação interessante. Perceba que eu escolhi o terra nesse ponto aqui. Só que, se você fosse fazer por malhas, eu fiz por lei de Kirchhoff dos nós, né? LKC. Se a gente fosse fazer LKT, perceba que eu não precisaria nem dessa minha referência. Porque na LKT a gente sabe o quê? Quando eu somar as tensões em uma malha fechada, ela vai ser igual a zero. Então, o que eu poderia ter feito? Eu nem escolhi ainda o meu terra em nenhum ponto, tá vendo? Eu só simplifiquei o meu circuito e cheguei nisso aqui. E agora eu calculo uma única malha. Escolho aqui um sentido para a corrente, eu vou escolher o sentido errado, tá? Seria nesse sentido aqui, eu vou chamar de IA. E agora eu vou usar LKT. LKT. Como é que a gente faz isso? Bem, seria 18 vezes IA mais 24 mais 72 IA igual a zero.
Bem, vai dar 90 IA igual a menos 24. Então, meu IA vai ser igual a menos 24 divididos por 90, perfeito? Qual é a minha tensão em cima do resistor de 18? Seria 18 vezes IA. Isso aqui vai ser 18 vezes menos 24 divididos por 90. O que esse menos já está me indicando, né? Que o sentido que eu escolhi para o IA está errado. Aqui eu vou simplificar. Aqui vai dar 5. Então, ficaria igual a menos 24 divididos por 5, que vai dar o nosso menos 4,8 volts, tá? Só que o sentido estaria errado porque a corrente estaria para outro sentido. Mas não importa, porque ele pede a tensão sobre o resistor. E aí você, dependendo do sentido que você adotou, vai dar negativo. Mas aqui no caso é o módulo, tá? Então seria 4,8 volts. E você chegaria, sem precisar colocar uma referência aqui de 0 volts, você chegaria no mesmo resultado, tá? Então LKC ou LKT, elas são totalmente equivalentes. E aqui a gente deu várias maneiras que você poderia ter resolvido o problema, né? Essa é a maneira mais simplificada, onde você ficou só com uma malha ou só com um nó. Mas aquela outra maneira que você tinha um resistor de 120, um de 180, também você poderia resolver. O único problema é se você tentasse resolver por malhas naquele momento, né? Porque naquele momento você tinha duas malhas, então você teria duas equações, teria um IA e um IB. Te daria muito mais trabalho. Aí, no caso, era melhor resolver por lei dos nós, colocando 0 volts aqui, tá? Ou você simplificava mais e ficava com uma malha só e um nó. Com isso a gente fecha a questão.